na El Charro, que abandona a cidade. Julián Sánchez, no comando dos seus lanceiros, investe e, arrasando as linhas francesas, logra escapar ao cerco. Ciudad Rodrigo dispõe-se a resistir a mais 2 semanas do terrível ataque. A população da cidade acode em massa à defesa da praça, imitando outras urbes heroicas como Saragoça e Gerona. Entretanto, as baterias espanholas mostram-se cada vez mais eficazes nas descargas contra o inimigo, provocando numerosas baixas. O próprio Errasti percorre diariamente os baluartes, inspecionando o estado das defesas. Em Ciudad Rodrigo já se sabe que os ingleses não vão tentar romper o cerco e confia-se que as sólidas muralhas espectadoras de muitas batalhas resistam ao terrível ataque que se avizinha. Antes do assalto final, o Marechal Ney envia uma última carta a Errasti a pedir-lhe que entregue a praça. Porém, uma vez mais, o governador não cede. Nos primeiros dias de julho, inicia-se uma tempestade de fogo e metralhadora contra a população martirizada. As baterias francesas disparam dia e noite com uma sincronia perfeita, desde o topo do Teso de São Francisco ao baluarte do rei, provocando inúmeros incêndios no interior da cidade, que se converte em pasto de chamas. No dia 9 de julho, as tropas espanholas retiram-se para posições mais guarnecidas no interior da cidade, perante a intensidade do bombardeamento francês. O fogo combinado da artilharia e a colocação de uma mina abrem finalmente uma brecha na muralha. A sólida defesa de Ciudad Rodrigo não conseguiu resistir ao embate do exército imperial. No exterior da fortaleza formam-se as unidades que vão realizar o assalto final. A cidade permanece muda e expectante perante a iminência do ataque. As unidades de elite francesas, granadeiros, batedores e voltigeurs preparam-se para uma luta mortal porta a porta. Esperava-se que muitos caíssem no último ataque, face às emboscadas do inimigo, mas a glória da Legião de Honra e o ansiado saque valem um esforço. O governador Errasti sabe que tudo está perdido. Lutou até ao limite das suas forças, mais além do que lhe exigia o seu dever como soldado. Contudo, tem consciência de que a cidade vai ser saqueada e espoliada pelas tropas invasoras. Pilhagens, violações e caos tomarão conta de Ciudad Rodrigo. Por isso, no último momento, o governador aparece na brecha e anuncia a rendição da praça. Errasti é levado à presença do Marechal Ney, que espera na base da muralha. Ambos os militares trocam saudações de cortesia. Ney ouve as razões da capitulação e elogia a gloriosa defesa dos espanhóis. O Marechal francês mostra-se magnânimo com os vencidos e promete que as vidas dos cidadãos e as suas propriedades serão respeitadas, mas a guarnição partirá para o cativeiro rumo à França. As tropas francesas entram em Ciudad Rodrigo a 10 de julho, depois de 3 meses e meio de cerco. A promessa de Ney de que a cidade não será saqueada não é bem recebida pela tropa, que esperava a sua recompensa após um cerco tão longo e difícil. Os soldados creem que o saque lhes é devido como parte da sua recompensa, pois a cidade só se rendeu quando os atacantes destruíram a muralha e qualquer defesa se tornara impossível. Finalmente, os franceses são donos da praça, mas para estes soldados com treino e experiência em todos os campos de batalha europeus, a conquista foi mais dura do que o esperado. A rendição só se deu depois dos atacantes terem aberto uma brecha na muralha.
estiveram preparados para o assalto e aos defensores só lhes restavam mantimentos para 3 dias. Errasti reuniu todos os comandantes da praça e chegaram à conclusão de que não conseguiriam resistir mais do que 3 dias. As baixas espanholas ascenderam às 1.700, incluindo a população civil. Além disso, 3.500 soldados marcharam para a França, rumo ao cativeiro. Ao entrarem na praça, os vencedores apenas encontraram casas destruídas. Massena ordenou a reconstrução da cidade, a sua restituição ao estado de defesa. Para tal, impôs uma pesada contribuição de 500.000 francos aos seus habitantes. A partir daí, Ciudad Rodrigo passou a ser a base fundamental do Exército de Portugal, onde foram sendo armazenados mantimentos e o material de intendência e artilharia que chegava da retaguarda. A luta desigual desta povoação depressa se converte em toda a Espanha num exemplo de patriotismo perante o invasor. Encabeçando os seus homens, o governador Errasti partirá para o cativeiro em França. Daí, devido ao seu caráter turbulento e altivo, será levado para o sombrio castelo de Landau, onde permanecerá longos anos e onde adoecerá gravemente. Quando regressa, a Espanha recompensa-o com promoções e medalhas, mas nunca com a generosidade que mereceu este grande soldado. Depois da queda de Ciudad Rodrigo, o próximo objetivo do exército francês é a povoação de Almeida. No seu caminho interpõe-se a vanguarda inglesa sob o comando do general Crawford, que acampa no Forte de la Concepción, na fronteira hispano-portuguesa. Em Espanha havia essencialmente 2 fortificações que barravam o caminho para a fronteira. Em primeiro lugar, mesmo na raia, a escassos 100 metros do rio Turones, encontrava-se o Forte Real de la Concepción. Esta fortificação já foi pensada precisamente para impedir invasões e servir de base a elas. Os ingleses não tinham soldados suficientes para deixarem guarnições no Forte de la Concepción. Isso levou a que Wellington decidisse anular essa fortificação importantíssima através de uma explosão. Ordenou ao general Crawford e aos engenheiros britânicos que a fizessem explodir com 6 toneladas de pólvora. E fizeram-no. Dos 4 revelins, destruíram 2, além de vários lanços, de modo a que fosse fácil recuperar a fortaleza num futuro ataque. Quando os franceses planearam a invasão de Portugal, que melhor sítio para se fortificarem junto à fronteira do que o Forte de la Concepción, que foi pensado para isso. Massena fez dele o quartel-general de uma parte das tropas, enquanto as outras estavam estacionadas em Ciudad Rodrigo. Na manhã do dia 24 de julho, o general Crawford, que acampava nas imediações do rio Coa, perto de Almeida, compreende que o exército francês vai atacar e que toda a divisão ligeira inglesa pode ser dizimada ou capturada. Quando começa o avanço francês, as unidades de Crawford vêm-se rodeadas por forças muito superiores, o que origina uma debandada geral para atravessar a ponte sobre o Coa e ficar a salvo. Os combates travados no Coa são considerados os mais sangrentos das guerras peninsulares. As descargas de artilharia de ambos os lados do rio provocam um número elevadíssimo de baixas. Os mortos e feridos acumulam-se nos muretes da ponte e servem de trincheiras aos atacantes. Atualmente, na ponte, um monumento recorda os quase 1000 homens de ambos os lados que morreram nesta batalha.
Almeida, a bela povoação portuguesa conhecida como Estrela de Pedra, a escassos quilómetros da fronteira, converte-se após a queda de Ciudad Rodrigo na próxima peça do complicado xadrez que Napoleão joga na península. Massena, cada vez com mais dificuldades de logística, prossegue com a ofensiva de acordo com o plano previsto e começa a fazer provisões de mantimentos, espoliando um amplo território para manter uma tropa que já apresenta sintomas de esgotamento. Com as suas sólidas muralhas, Almeida converteu-se numa praça de primeira ordem no sistema defensivo inglês. Espera-se dela uma aguerrida defesa face ao invasor, para facilitar o reagrupamento do corpo expedicionário inglês. Em Almeida, porém, recebem-se notícias alarmantes do que sucedeu a Ciudad Rodrigo ao defender-se. Alto! Esquerda, volver! Depois do desmantelamento do exército português pelos franceses em 1808, este foi refeito com precisão e muito trabalho por Wellington. O general inglês criou unidades com a mesma disciplina e moral de combate do exército britânico. Essas unidades, que tinham demonstrado em combate muita valentia e audácia face ao poderoso exército imperial, são as que defenderão Almeida. Os comandos superiores deste novo exército estão a cargo de um inglês, mas todos os oficiais e soldados são portugueses. Este será o embrião do exército luso-britânico, que combaterá Napoleão até ao centro da Europa. A defesa de Almeida está a cargo do brigadeiro inglês William Cox, que envia uma guarnição bem treinada de 5.000 homens britânicos e portugueses. A tropa, veterana e experiente em combate, defende uma das fortalezas mais sólidas de Portugal. Além disso, existem importantes reservas de víveres e munições para suportar um longo cerco. Porém, face ao que sucedeu em Ciudad Rodrigo e à destruição da fortaleza espanhola, pondera-se abrir a praça ao inimigo sem combater para evitar o sofrimento. Em Almeida, acredita-se que desta vez as tropas do Wellington acudirão em seu socorro. Contudo, o general inglês tem os seus próprios planos e interessa-lhe que a praça resista o mais possível. De momento, não pensa comprometer o seu exército numericamente inferior numa batalha em campo aberto. Preparando-se para o ataque iminente do exército francês, a guarnição e a população civil de Almeida começam a armazenar tudo o que é necessário em alimentos e munições nas casamatas da cidade. As casamatas são as câmaras abobadadas construídas nas muralhas da fortificação, destinadas ao aquartelamento das tropas e a servirem de refúgio à população civil durante o bombardeamento. A cobertura exterior é em pedra e terra batida, o que torna a construção muito segura. Estas casamatas têm corredores subterrâneos para uma evacuação de emergência, poços de água potável, depósitos de cereais e canais de ventilação. Na verdade, são uma cidade subterrânea. A 14 de agosto começam as obras para abrir trincheiras e paralelas em volta de Almeida, perto dos baluartes de São Francisco e São Pedro. Embora os sapadores sejam continuamente atacados com descargas de artilharia a partir das muralhas, os trabalhos continuam lentos, mas a um bom ritmo. Supervisionados quase diariamente pelo próprio general Massena, cada dia mais contrariado por causa do esforço e do tempo empregues nos ataques. Fogo! As trincheiras vão se abrindo no duro granito em pleno bombardeamento. Os portugueses têm na cidade 96 peças de artilharia de vários calibres, operadas por 400 homens, e contam com pólvora e munições abundantes. As descargas de metralha disparadas à queima-roupa pelos canhões são temidas porque dizimam as alas imperiais.
Por causa delas, os franceses sofrem diariamente numerosas baixas. Mas no dia 25 de agosto, os franceses logram instalar todas as baterias em volta da praça. Neste momento, o duelo de artilharia atinge a sua maior intensidade. Na defesa da cidade portuguesa, distingue-se o 23º Regimento da Infantaria. Os canhões de um e outro lado descarregam toda a sua fúria, arrasando as defesas inimigas. Os franceses lançam projéteis incendiários e não tardam a deflagrar incêndios no interior de Almeida. Porém, um facto imprevisto vai mudar o curso dos acontecimentos. A 26 de agosto, uma bomba francesa cai no interior do velho castelo, onde se encontra o arsenal central com várias toneladas de explosivos, provocando uma deflagração descomunal. O castelo explode e arrasa a cidade. As ruas enchem-se de cadáveres. A desolação e a morte espalham-se por todo lado. No dia seguinte, o governador Cox decide render a praça. Almeida sofreu um castigo duríssimo. Uma vez mais, Wellington renunciou à batalha e deixou nas mãos do inimigo uma praça forte de grande valor simbólico. No seio das suas tropas e ainda mais no exército português, não se entende a estratégia do general inglês